Boa tarde, Sinop, boa tarde, Mato Grosso, boa tarde, Brasil. O canal Oliveira Notícias hoje vai entrevistar o vereador professor Mário Sugizaki, tá? E estaremos fazendo essa entrevista em nome da Agropecuária Andrade. Agropecuária Andrade, além de oferecer ração em geral, medicamentos em geral e consultas veterinárias de excelência, a Agropecuária Andrade também é o lugar certo para você encontrar tudo o que precisa para cuidar da sua casa e do seu trabalho. Na Agropecuária Andrade você encontra utensílios domésticos, como garrafas em geral, pratos e talheres, e também botinas para trabalho e passeio. Para os amantes da pesca, na Agropecuária Andrade tem variedades em produtos e acessórios. E não para por aí, tem também conexões para encanamentos, mangueiras, ferramentas em geral e até o famoso carrinho de mão. Visite a Agropecuária Andrade e surpreenda-se com a diversidade de produtos. Agropecuária Andrade, Avenida André Maggi, 6050 Jardim Violetas. Telefone 99689-1216 e também 3015-0381. Estamos também trabalhando em nome da Valdecar Centro Automotivo. Deixe seu carro nas mãos de profissionais qualificados e confie em Valdecar Centro Automotivo para cuidar de tudo que seu carro precisa. Mecânica em geral, injeção eletrônica, vendas de bateria, alinhamento e balanceamento. Valdecar Centro Automotivo, Avenida Sibipiruna, esquina com a Perimetral Norte. Telefone 66 99632 3964. Portanto, nós iremos conversar com o vereador professor Mário Sugizaki, que vai explanar a sua atuação, falando também da educação, da saúde e tudo um pouco para que a gente possa aí esclarecer e sentir, né, como o vereador está vivenciando esses momentos políticos, né? Que essa experiência política dentro do contexto. Vereador, boa tarde. O canal Oliveira Notícias agradece ao vereador pela oportunidade em entrevistá-lo novamente. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo ou que virão nos assistir futuramente. Oliveira, para a gente sempre é um prazer. Estamos sempre à disposição aí para toda a imprensa e todas as pessoas para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho aqui enquanto legislador. Vereador, vamos iniciar o bate-papo bem leve, bem suave. Vamos começar pela saúde? Como o senhor quiser. Eu sei que Vossa Excelência é professor, mas vamos começar pela saúde. O vereador tem visitado algumas unidades básicas de saúde. O que o senhor tem sentido com relação ao tratamento da comunidade e também com relação aos profissionais que estão nessas unidades? De fato, a gente tem, né, visitado várias unidades. Nós visitamos as unidades que estão contratualizadas pelo IGPP, também as unidades que estão, né, sob responsabilidade do município. Algumas unidades estão passando por reforma, né? Essa reforma tem ajudado a melhorar. Nós estamos com vários problemas, né, de unidades que chove dentro, com muito mofo, com problemas do mobiliário, e isso a gente viu, né, em algumas que nós estamos passando, nós vimos que elas estão sendo, né, reformadas, mas há muitos problemas ainda a gente vê que acontece, e falando da atenção primária, né? Nós estamos falando aqui das unidades básicas. A atenção primária, nós estamos com um déficit aqui de unidades. Se nós olharmos nessa gestão e na gestão passada, nós não tivemos nenhuma nova unidade construída. Não teve acréscimo. Não, nenhuma nova unidade. E isso impacta diretamente na atenção primária e naquilo que a população tem próximo da sua casa, né? Nós estamos com um déficit muito grande de agente comunitário, né? Não tem 100 agentes, e desses 100 ainda tem aqueles que estão em afastamento, então estão em torno de 80 agentes comunitários em atividade. E isso está menos da metade daquilo que é necessário, né? Nós estamos cobrando, recebemos também já um requerimento, a resposta do requerimento daquilo que é necessário, e hoje precisaria de pelo menos mais 100 novos agentes comunitários
para que eles possam estar visitando as casas e não só fazendo as visitas, mas sim trazendo o paciente para dentro das unidades de saúde. A atenção primária é aquela preventiva, é aquela que vai fazer aqueles atendimentos que muitas vezes poderiam ser resolvidos sem necessitar do paciente até a UPA. E aí nós temos uma UPA muito inchada, com muitos problemas, e que poderiam ser minimizados se nós tivéssemos uma atenção primária, né, que pudesse estar dando um suporte maior. Né? Então, nós vemos que tem alguns problemas, espero que isso possa ser resolvido, mas nós estamos com uma equipe que está sendo muito renovada, troca muito. Quem hoje é o coordenador, então, assim, esperamos que, né, que a equipe possa se manter e, na verdade, não só a questão da equipe, mas, assim, um planejamento. E isso é um grande problema que a gente vê, né, não é só na atenção primária, mas também em toda a saúde, que isso também acontece na educação, que acontece em outras pastas de um planejamento que praticamente a gente não vê existente. Ou seja, um planejamento mal elaborado, que às vezes não tem o cuidado necessário para que seja uma atuação convincente com o que merece. Diante dessa situação, vereador, ainda dentro da saúde, a UPA hoje ela está servindo-se como um hospital dentro desse contexto do atendimento na base, não sendo tão bem cuidado. A UPA hoje torna-se um hospital dentro desse contexto? Não, na verdade, assim, quando a gente fala de hospital, né, nós estamos falando de alguns procedimentos, por exemplo, procedimentos cirúrgicos. Né? Para fazer um procedimento cirúrgico, você tem que ter uma sala de cirurgia, equipe médica para isso, e isso não é feito numa UPA. Né? A UPA, ela tem um atendimento que ela é emergencial e que o paciente, quando tem a necessidade, né, de um procedimento mais, vamos dizer, que necessita de uma atenção quaternária, que a gente fala, né, de alta complexidade, e já é a competência, no caso aqui, é o Estado. E é o hospital regional. O problema é que existem mais de 80 leitos ali naquela UPA e que o paciente tem que ficar esperando, porque não tem vaga, né, para fazer os procedimentos. Vamos pegar um exemplo aqui, uma cirurgia, a pessoa cai, tem um acidente e quebra um braço, e tem que ficar esperando a sua vaga. Muitas vezes o paciente ele pode até não estar internado e vai para sua casa esperar, aguardar para fazer. Né? Vamos fazer um procedimento de uma cirurgia de apendicite, de uma hérnia. Então são casos que, né, precisam ser feitos uns procedimentos que não é feito não. Então não dá para dizer que a UPA é um hospital. Mas o problema é que as pacientes estão ficando muito tempo internados e ali não se resolve o problema do paciente. Você está entendendo? Então esse é um dos problemas, né, do que a UPA está passando, e que não é ali que vai se resolver. Mas vai fazer um hospital. Isso pode resolver alguns procedimentos que possam ser resolvidos, aqueles que não estão dando conta dentro do hospital regional. Aí nessa situação vai haver um acúmulo de pessoas ali, às vezes, é isso que está acontecendo. Sem necessidade. Não é que é sem necessidade, na verdade o paciente está aguardando para ele poder fazer o procedimento. E quando o paciente está internalizado, isso garante, né, uma situação de mais urgência. E aí faz com que ele, na fila, possa ser atendido mais rápido. Mas mesmo assim, isso não está acontecendo. Isso é um procedimento que tem, às vezes, o paciente vai ficar 15, 20, 30 dias. Às vezes mais. Né? Então, isso é um dos problemas que tem acontecido. Mas outros casos, né, que ela também não consegue resolver e ali acaba ficando onde todo mundo chega e fica lá. Torna-se uma bola de neve. Né? É um grande problema. Vereador, outra questão que recentemente foi debatida aí no plenário da Câmara, na tribuna, melhor dizendo, com relação àquelas UTIs. A que ponto está hoje as UTIs que o Hospital Regional não recebeu os equipamentos para que sejam colocados à disposição da comunidade? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Houve um comprometimento do Estado para as UTIs, né, pediátricas,
que serão instaladas no hospital regional. Teve o processo licitatório, a empresa que ganhou, pelo que as informações que nós temos, ela não cumpriu com alguns prazos e documentações, e que isso vem de informações que não batem, porque a empresa diz que não tinham esses documentos e depois exigiram documentos, exigiram, né, quem era a equipe médica, a equipe de enfermagem, enfim. Que isso também trouxe alguns problemas que no fim deu um problema com o contrato, por não cumprimento. E aí, cumprimento de prazo. E isso é o que está agora, mas vai romper mesmo, e a negociação está essa. Se a empresa vai conseguir, e eu acho que está num processo judicial, de ver se ela vai manter ou não vai, e se isso, e hoje a informação que nós tivemos é que estão tentando negociar para que ela possa estar implantando. Tá? Então, são problemas burocráticos, mas quem paga por isso é a população. É a população que Porque, na verdade, nós, enquanto vereadores aqui, já cobramos isso no ano passado, quando o governador esteve aqui em Sinop. Na verdade, em 2021. Né? Então, já é um pedido antigo aqui de Sinop, essas UTIs pediátricas, a necessidade que tem pelo tamanho, não só de Sinop, mas a demanda que tem regional e a necessidade que tem para esse tipo de atendimento. Sinop, pelas suas circunstâncias, pelo seu crescimento, também tornou-se um polo da saúde, e atende não só a região, mas às vezes pessoas de outros estados, né, vereador? Exatamente. Vereador, agora vamos para a educação. Vamos ver o que é que tem de bom da educação, vereador? Com relação aos ônibus que o senhor tem debatido na tribuna, qual a situação atual desses ônibus? E outra situação, as escolas, ou a escola que vai ter funcionamento integral, que já começou, que já iniciou, vai iniciar, né? Não sei, porque eu não posso confirmar, porque eu não estou bem a par da situação, mas o senhor que tem mais preocupação com relação a essas questões aí, existe a escola integral e os alunos parece-me que não estão tendo aulas de forma integral. 2 pontos: como está a situação dos ônibus escolares e essa questão da escola integral, vereador, por favor. Então vamos lá. O que acontece é assim, nós temos na educação aquilo que é atendido pelo município e aqueles que são atendidos pelas escolas estaduais. Entendeu? Então, as escolas municipais hoje vão desde a pré-escola, creche, né, o ensino infantil, o ensino fundamental até o 5º ano. Do 6º ano até o 9º e o ensino médio estão nas escolas estaduais. As escolas municipais têm o transporte escolar próprio. E as escolas estaduais, né, algumas delas, através de uma negociação e um convênio com o Estado, o município que faz o transporte desses estudantes para essas escolas do Estado. O que acontece é que uma escola, na verdade 2 escolas entraram em reforma, né? E uma dessas escolas, que é a Nossa Senhora que fica ali atrás do shopping, essa escola, ela tá, como ela está em reforma, os alunos estão indo na Unic. E como ali tinha transporte, continuou o transporte e está levando um pouco mais para frente, 800 metros. Então, os alunos dessa escola não foram os prejudicados. O problema foi a escola Paulo Freire e a escola Piscinati, a Piscinati porque teve uma extensão, porque eles tiveram que aumentar o número de salas, e essa extensão acontece no CCTEC, né? No Cientec, desculpa. E essa escola Paulo Freire ia fazer uma reforma, né, que não seria para toda a escola, e que lá não tinha transporte escolar pelo município. Certo. Só que no meio, para o fim do ano passado, em torno de outubro, né, o pedido e esses problemas não foram ser resolvidos no ano passado, do transporte para essas 2 situações, que é o Piscinati, a extensão do Piscinati e a escola Paulo Freire. A escola Paulo Freire está junto com Nossa Senhora, que vai lá na Unic, e o Paulo Freire, que essa extensão ela acontece lá no CCTEC.
São escolas estaduais, São escolas do Estado. Então, o problema, e também o problema que aconteceu na Gleba Mercedes. Então, o problema foi especificamente nessas 3 escolas e que, né, demorou muito para o Estado e o município entrarem num acordo para poderem ofertar o transporte escolar para os alunos. E isso demorou em torno de 3 meses deste ano, mas que isso já estava desde o ano passado, sabendo desse problema. Mas isso foi prorrogando, isso chegou ao ponto de ficar 2, quase 3 meses com os alunos em aulas online. Online não, na verdade, é material que foram entregues para eles fazerem, não tinha aula remota também. Nem tampouco orientações, né, para esses alunos. Então, foi essa situação que aconteceu na questão do transporte. Com relação às escolas de tempo integral, hoje o município tem 2 escolas. É o colégio, é a escola Silvana e a escola Maria Amaro. A escola Silvana é uma escola, não é rural, porque não é, mas ela está distante da cidade, ali na região do Curupi, né? E essa escola ela é pequena. E a quantidade de professores que tem dessa escola não foram afetados por conta do processo seletivo. Nós tivemos um outro problema da educação, que foi um processo seletivo, e um outro problema que é do concurso. Então, nós estamos com um imbróglio do concurso de 2020, né? Que isso ainda não se resolveu e, na verdade, criou-se um segundo imbróglio por conta de uma decisão do juiz, né? E que agora, depois, né, do processo seletivo que aconteceu no final do ano, que demorou e teve problemas na contratação desses professores para cobrir, né, os professores que estavam com defasagem. Então, isso trouxe um problema, e não foi só para as escolas de tempo integral. Isso trouxe um problema para outras unidades escolares. Várias unidades escolares ficaram sem professores por mais de 2 meses. E a escola de tempo integral do Maria Amaro foi uma das últimas, por quê? Porque ela tinha as salas no período matutino, que era mais importante do que o contraturno. Né? Então, foi essa situação e que isso foi se resolver agora, no final de abril. Né? A contratação do restante dos professores, e ainda nós temos, né, algumas informações que nem todos ainda estão as vagas cobertas. Essa situação que nós estamos passando na educação. Agora um ponto bem crucial, a política. A política a gente sabe que mexe com todo mundo, né, Verena? Como primeiro mandato que o senhor está exercendo, qual a análise que o vereador faz com relação, digamos, à atuação da população em si, dentro da política, principalmente a política local? Bom, não sei como é que era antes, mas eu entendo a importância da população participar do processo político. Quando tem votações de interesse de grupos, normalmente os grupos vêm por conta daquilo que é de interesse, né? Nem todos os dias tem votações expressivas ou coisas que estão mexendo com a vida das pessoas. Mas nós temos coisas muito importantes que vão acontecer e já estão acontecendo, e que, apesar de receber algumas reclamações, mas se nós não tivermos algumas mobilizações, algumas coisas vão acontecer. E que eu não vejo isso como saudável. Um exemplo é a concessão do lixo. Certo. Nós temos um processo de concessão do lixo de 30 anos e que isso está em tramitação. E que não precisa ter aprovação desta casa. Não precisa ter. Por quê? Porque está previsto no plano de saneamento básico e no plano de resíduos sólidos. Então, como isso já está previsto, agora eu vejo isso como um grande problema. Porque da forma como hoje está, a população já está pagando uma taxa de lixo. Exatamente, né? Há vários anos então. Para o município, e o município tem a contrapartida para pagar, né, as empresas de coleta e também aonde tem o lixo, para fazer, né, o material do lixo, né, onde é o despejo do lixo. Então, o que está acontecendo é que neste processo que nós estamos vendo que vai acontecer, né, isso vai incluir
outras, né, taxas, e que isso quem vai pagar é a população. Nós não temos uma coleta seletiva aqui no município, nós não temos pontos, né, ecopontos, por exemplo. Então, né, por que vai fazer isso? E outra, vai entregar para uma empresa, depois, né, vai ser mais difícil da gente, vai ser o mesmo problema que nós temos na água de Sinop. Ainda tem, né? Então, é uma coisa que a gente precisa, que a população também, né, nós precisamos mobilizar isso também, para as pessoas estarem entendendo de que se não houver um apelo popular, muitas coisas vão acontecer. O viaduto na Bruno Martini com André Maggi, né? Tá processo licitatório. Aquele que fica mas ali, gastar 33 milhões para fazer esse viaduto? Será que tem que fazer esse viaduto antes de resolver os outros problemas das vias? Nós temos uma via paralela, né, que também é uma via de acesso, que é na Figueiras, com André Maggi, que é na Tarumãs. Precisa dar fluxo nisso. Os caminhões que passam por ali, que podem ser desviados, que vêm da Estrada Nasci, que vêm, né, sentido Juara, por que não se resolvem primeiro esses problemas? E outra, nós temos problemas de congestionamento em poucos horários. Uma obra dessa vai demorar mais de 2 anos. É a mesma coisa você pegar uma artéria de grande porte no seu coração e entupir ela, o que vai acontecer? Vai morrer. Porque as outras não estão preparadas para poder resolver. É um problema. Olha o grande problema que tem. E cadê um estudo? Não tem. Então, assim, né, nós estamos vivenciando algumas coisas que vão acontecer e que, se nós não tivermos a população para poder a gente, né, cobrar que medidas possam ser tomadas de uma maneira, né, não tão drásticas, que vão impactar negativamente, antes de poder falar, olha, agora tem que ser feito isso. Mas não vejo que esse é o momento. Vereador, qual a sua análise com relação à questão puramente administrativa do município de Sinop? Primeiro, o que o município precisa fazer, que é competência do município? O município deveria cuidar da educação, saúde, segurança pública e mobilidade. A cidade cresce e isso não é o município que tem que determinar. Ela cresce por conta do mercado, por conta, né, de um trabalho das pessoas, e o município precisa suportar isso. E não estamos vendo cuidar daquilo que realmente é necessário de uma maneira, de um plano de médio e de longo prazo. Certo. Nós já estamos num ponto em que Sinop já chegou no limite e que hoje a administração está atrapalhando a vida do empresário, do morador, da população. Enquanto não estava, as pessoas vão levar, agora está começando a atrapalhar. Por quê? Porque nós estamos num limite. Então, né, eu entendo que deveriam ser prioridades. Educação, a saúde, né, a segurança e a mobilidade. Se o município conseguisse, né, dar isso para a população de maneira, né, adequada, e educação, eu venho educação, esporte, lazer, cultura, nesse mesmo conjunto. Né? Certo. Mas não tem. Né? Se a gente for analisar os anos passados, com relação ao esporte, existia mais mobilidade, mais mobilização, mais movimento em relação à questão do esporte, a própria cultura, né? Aquelas, digamos, as festas que existiam, como, por exemplo, a festa, a Praia do Cortado, que existia aquela festa, e aquilo ali dava uma mobilização até econômica dentro do município, né, vereador? Eu acho que assim, os tempos vão mudando, outros projetos, outras coisas vão acontecendo, o município, né, tem também que algumas coisas estão acontecendo na área, né, voltou o negócio da praia, teve o de pesca, né, então... Festival de pesca, alguns shows grandes no aniversário do município. Então, assim, algumas propostas estão acontecendo. O esporte, a revitalização das praças esportivas, dos ginásios, né? Agora precisa fazer com que isso tenha, né, as escolinhas e que isso possa funcionar de uma maneira mais efetiva.
mas está sendo colocado isso, né? Estão trabalhando para poder melhorar essas condições. Isso a gente também não pode, né, deixar de dizer que está acontecendo. Mas, é claro, esse é um projeto que agora melhorou, agora a gente precisa ter os professores para ter essas escolinhas, para que as crianças e os jovens possam ter o esporte no seu bairro, né? Então, esse é um ponto que eu vejo que está, né, acontecendo, né, no ritmo da prefeitura, mas está ritmo lento, mas acontece. Mas está acontecendo. Vereador, fala um pouco das visitas às comunidades feitas por Vossa Excelência. Como é que você está sentindo o povo? Então, nós temos um projeto, né, pela universidade, que já fazemos desde 2010, né, o FMT na comunidade. Antigamente a gente chamava como extensão solidária, né? Já trabalhávamos com esse projeto em algumas unidades de saúde, e depois ele virou o FMT na comunidade, onde nós vamos, né, com os grupos da universidade e os apoiadores e também parceiros, Secretaria de Saúde, a Gerência de Esportes, né, muitas ações participando junto com a gente. O último evento que nós fizemos foi uma parceria também com a Igreja Presbiteriana Renovada, né? Então, quando a gente vai com esse projeto que nós fazemos nas comunidades, a gente vê que a comunidade está muito carente, né, e de atividades, sejam recreativas, sejam atividades, né, de atendimento, né, e também de atendimento, seja de saúde, de educação, ou também qualquer tipo de atendimento que possa estar levando para a população, porque eles têm muita dificuldade de conseguir vir e conhecer os serviços onde eles têm esses direitos, né? A assistência social também tem participado, o Cine, né, junto com a gente, o Cadastro Único. Então são ações importantes que a gente precisa fazer, e a necessidade de a gente estar mais próximo da população, né? Eu vejo isso porque são momentos onde a gente consegue ouvir aquilo que realmente tem de necessidade e demanda. Vereador, deixa uma mensagem aí para a população, para o Mato Grosso, para o Brasil, para o mundo, enfim. E o canal Oliveira Notícias agradece aí mais uma vez a oportunidade pela entrevista com o vereador. Bom, eu quero dizer que para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que a gente precisa ter esperança de uma população, de uma vida melhor, né? A gente não acredita na classe política, isso né, eu mesmo nunca estive envolvido antes de estar, né, de me candidatar, mas eu vejo uma importância muito grande da gente participar dos processos políticos, porque são eles que vão nos direcionar para as coisas, né, que nós precisamos. Então, né, eu acho que o importante é que a gente possa ter mais pessoas atuando na política. Pessoas de bem, pessoas que querem fazer a diferença, né? E nós precisamos disso. O cenário não é bom, né? Mas também eu acho que toda vez que nós temos, né, situações de dificuldade é onde a gente cresce também. Então acho que é nesse sentido que a gente precisa estar sempre acreditando que é possível a gente fazer melhor. Mas para que isso aconteça, também é importante que as pessoas, né, não só confiem, mas também participem do processo. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que eu posso dizer dentro da minha vida, seja a minha vida política, a minha vida profissional, né? Eu entendo que tudo aquilo que a gente faz, né, com a participação das pessoas, junto daquilo que nós estamos trabalhando, né, o resultado sempre vai ser melhor. E ainda dentro desse contexto, a gente até fala que a população precisa ter uma conscientização melhor com relação em quem realmente, como tu falaste, é uma pessoa que quer fazer diferença, uma pessoa de bem que quer melhorar não só a ele, mas como também a toda a comunidade, que a pessoa tenha uma consciência bem mais aguçada, que possa diferenciar, como diz o popular, o joio do trigo. Mas para isso precisa participar, precisa conhecer, né? A gente vai ter um processo eleitoral ano que vem, né? Então as pessoas, é importante elas acompanharem. Ah, mas aí está fazendo isso porque já está em período eleitoral. Mas a pessoa não vive só no período de eleição. Exatamente, exatamente. Eu tenho 50 anos de idade, minha vida não foi só esses 2 anos de mandato, 2 anos e meio agora de mandato,
né? E o que eu fiz? Tem uma história que né? foi E como todas as pessoas processo, têm a né? sua história. Exatamente. Então a gente precisa, as pessoas têm que, né, conhecer um pouco mais para poder falar, poxa, vamos dar um voto de confiança para aquele ou para o outro, quem ser, mas conhecendo um pouquinho, né, daquilo que a pessoa fez, faz, o que ela tem, né? Não aquilo que promete apenas, mas aquilo que realmente está fazendo. Eu acho que é isso. Tem que fazer uma análise conjuntural das coisas. Mas, à medida que as pessoas vão participando, se preocupando com isso, facilita muito para a gente poder também saber em quem a gente quer que possa nos representar, né? Exatamente. Vereador, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Obrigado.